A cadeira dobrável por baixo de mim protestou com um rangido longo e desagradável, como se já soubesse que aquele momento não ia acabar bem. O ar do salão paroquial cheirava a café requentado de baixa qualidade, misturado com o odor úmido de casacos de lã e um leve toque de detergente de limão. Algures, numa parede, um relógio fazia um tic-tac seco e insistente, daquele tipo de som que nos faz sentir que está aí a contar cada má decisão que alguma vez tomamos. Ouvi o soluço contido da respiração de alguém. Ouvi também o toque metálico de uma aliança a bater num copo de plástico. Rui Carvalho estava perto da máquina de café, com os ombros rígidos e o rosto pálido sob aquelas luzes fluorescentes, sem alma. Os olhos dele passaram da pasta fina de cartolina que eu segurava para a chinês, a minha enteada, e depois para a Teresa, a minha mulher. A mandíbula dele mexia-se constantemente, como se estivesse a mastigar algo amargo que não queria engolir. Quando finalmente olhou para mim, a voz não saiu zangada, saiu firme, magoada, controlada. Isso não foi o que me disseram, disse ele. E dói mais do que imaginas. Tudo parou. Não foi aquele silêncio educado em que as pessoas fingem que não estão a olhar, mas um silêncio pesado, daqueles que se instalam quando a verdade aparece sem convite e não quer saber quem deixa desconfortável. Não sorri. Não senti qualquer vitória. A única coisa que me passava pela cabeça era isto. Fui eu que a criei. Estive lá. E agora tentavam apagar-me como se eu fosse apenas uma mancha num vidro. 2 dias antes, eu estava na minha própria cozinha, em Braga, com uma tarte de abóbora no forno e uma única frase suspensa no ar, uma frase prestes a reescrever o resto da minha vida. Era a segunda-feira, antes de uma reunião familiar importante, o dia em que percebi que não fazia parte da história da minha própria família. Braga estava exatamente como costuma estar no fim de novembro, o céu baixo e cinzento, e o vento vindo do rio Cávado atravessava o casaco como se tivesse algo pessoal contra nós. No parque de estacionamento da Caixa de Crédito Agrícola, a lama misturada com água tinha adquirido aquele tom castanho sujo que nos obriga a raspar as solas dos sapatos 2 vezes antes de entrar em qualquer sítio que se queira respeitável. Tinha acabado de concluir um trabalho numa loja antiga perto do centro histórico, a refazer a instalação elétrica de um espaço que ainda cheirava a umidade e a perfumes baratos de algum negócio que ali tinha falido antes. Sou eletricista, trabalho na área há anos e gosto de dias previsíveis. Os fios não querem saber de sentimentos. Só respondem se o trabalho for bem feito. Sempre achei isso reconfortante. Ligas o fio errado e algo dispara. Às vezes algo queima. Mas as regras são claras e não mudam só porque alguém fica desconfortável. Aprendi que a família não funciona assim. A família dobra as regras até deixarmos de reconhecer quem somos. Entrei em casa, uma moradia simples numa rua tranquila da Rua de São Vicente, ainda com o cheiro a metal e isolamento elétrico nas mãos. A cozinha estava quente, o forno a trabalhar, enchendo o espaço com aquele aroma doce e especiado de tarte e canela que percorre uma casa como uma promessa. A Teresa estava ao balcão, já com a sua cara de visitas, mesmo sendo só eu. Cabelo arranjado, batom posto, como se estivesse a treinar simpatia. A Inês mandou mensagem, disse ela sem levantar os olhos. Tirei o casaco. Está tudo bem? Ela e o Rui passam cá na quarta-feira, só para dizer olá, antes de irem embora. Irem para onde? Perguntei. A Teresa hesitou. Foi rápido, talvez meio segundo, mas já trabalhei com instalações antigas suficientes para saber distinguir um zumbido estável de uma falha perigosa. Vão visitar a família do Rui, disse. Pisca-se os olhos. Onde? O Miguel e a Beatriz. A Beatriz. Não era longe, mas era longe o suficiente para levar mala. Longe o suficiente para fazer planos. E eu vou também, certo? Perguntei. Porque é isso que se faz quando a tua filha, enteada legalmente, fica noiva. Apareces, apertas as mãos, sorris, mostras gratidão por alguém gostar da tua filha. A Teresa continuou a alisar a massa da tarte como se ela a tivesse ofendido pessoalmente. Vai ser só comigo. Algo frio
Desceu-me pela coluna, e não tinha nada a ver com o tempo. Por quê? Perguntei. Ela suspirou, como fazem as pessoas quando acham que estão a explicar algo óbvio. João, é complicado. Essa frase, as pessoas usam-na como um cobertor, na esperança de que, tapando a verdade, não se note a forma por baixo. A Inês vai levar o Tiago, disse ela em voz baixa. Fiquei a olhar para ela. Tiago Mendes. A Teresa acabou por encontrar o meu olhar. Parecia cansada, não exatamente culpada, mas desgastada, como alguém que já decidiu qual versão dói menos. A Inês quer o pai dela lá, disse. A família do Rui é tradicional. Quase me ri, mas saiu torto. Tradicional, repeti. Então eu sou o quê? Má educação. João. Levantei a mão para a interromper. Vivi nesta casa há 17 anos, Teresa. Paguei metade dela. Arranjei todas as tomadas avariadas, cada extrator da casa de banho a fazer barulho, cada luz exterior que deixou de funcionar. Levei a Inês à escola quando o teu carro não pegava. Assinei o financiamento do primeiro carro dela, quando tinha 19 anos, porque o Tiago não estava em lado nenhum. A boca da Teresa contraiu-se. Não faças isso. Não faça o quê? Não transformes isto em dinheiro. Senti o calor subir-me ao rosto. Isto não é uma questão de dinheiro, disse. É uma questão de estar presente, de aparecer, de estar lá. A Teresa voltou-se para a Tarte como se ela exigisse toda a atenção. É só um encontro, João. Só um encontro, repeti, mais devagar desta vez. Aquele em que as duas famílias se olham nos olhos e decidem quem realmente conta. Ela não respondeu. O ventilador do forno ligou-se, enchendo a cozinha com um zumbido baixo e contínuo. Na sala, o velho relógio de pêndulo continuava o seu trabalho. Tic-tac, tic-tac, como se o próprio tempo estivesse a fazer contas. Nessa noite calei-me. Comi o feijão com carne que a Teresa me pôs à frente. Lavei a tigela. Limpei o balcão sem pensar, como faço sempre. Aponto as horas de trabalho, num pequeno calendário de bolso, porque sou esse tipo de homem. Metódico, fiável, alguém que acredita que a vida é, na maior parte das vezes, fazer bem as pequenas coisas, repetidamente. Mas sentia o peito apertado. Não era pânico, nem dor. Era mais como se algo dentro de mim estivesse a ser comprimido, reduzido a uma ponta afiada. Na manhã seguinte, a traição encontrou-me antes mesmo de o café estar pronto. Estava na cozinha de meias, a observar a máquina de café a bufar e a pingar, quando o telemóvel vibrou. Uma notificação do Facebook. Não passo lá muito tempo, mas mantenho a conta porque a Inês publica fotografias. Às vezes a Teresa também, quando quer mostrar ao mundo que está tudo bem. Era uma publicação da Inês. Tinha sido colocada à tarde, na noite anterior, provavelmente a contar que eu não visse. Lá estavam eles. A Inês com um casaco elegante, cabelo encaracolado, a sorrir como alguém que acabou de cruzar uma meta. A Teresa ao lado, com uma mão pousada no braço dela. E do outro lado, o Tiago. Tiago Mendes. Direito, orgulhoso, a representar o papel de pai dedicado como se não tivesse falhado aniversários, festas da escola ou aquele inverno difícil em que a Inês ficou doente e passamos horas nas urgências, sob luzes que fazem toda a gente parecer meio morta. Atrás deles, via-se a placa de um restaurante acolhedor com luzes penduradas e um quadro de ardósia com o menu do dia. A legenda dizia, noite em família. Tão grata por ter o pai conosco neste momento. Pai. O meu polegar ficou suspenso sobre o ecrã. Um zumbido surdo encheu-me os ouvidos e, por um instante, já não estava na cozinha. Tinha 19 anos outra vez a aprender a manter o rosto neutro enquanto o frio te castigava. Aprende-se cedo a não reagir. Aprende-se a engolir o que se quer dizer. Mas eu já não tinha 19 anos. Tinha 56. E a minha própria filha chamava pai a outra pessoa, como se eu nunca tivesse feito parte da história. A Teresa entrou na cozinha de roupão, cabelo despenteado, a cara de visitas ainda guardada. Viu o telemóvel. Depois viu a minha expressão. "Ó, João", disse, como se tivesse acabado de pisar algo desagradável. "A Inês publicou isto", disse eu em voz baixa. Os ombros da Teresa subiram e desceram.
Ela está entusiasmada. Virei o telemóvel para ela ver a legenda. Os olhos dela passaram pelo texto. Não se sobressaltou, não me defendeu. Disse apenas: "O Tiago está a tentar. Isto é importante para a Inês." "E o que é importante para mim?" perguntei. A minha voz manteve-se firme. Fiz questão disso. A Teresa desviou o olhar. E foi aí que realmente me caiu tudo em cima. Pior do que a fotografia. Pior do que a palavra pai. O silêncio dela não era dúvida. Era concordância. A porta de entrada abriu-se e a Inês entrou de rompante como se fosse dona do ar à sua volta, trazendo o frio da rua consigo, as faces coradas. Cheirava a perfume caro misturado com inverno. "Olá", disse animada. "Mãe, João, não pai, nem sequer um João com carinho. Apenas um nome, um rótulo." Levantei o telemóvel. "Então conheceste a família do Rui?" O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo. "Sim." "E levaste o Tiago?" Ela encolheu os ombros, como se eu lhe tivesse perguntado se tinha passado no supermercado. "Ele é o meu pai." Isso doeu. Mas a parte seguinte doeu ainda mais. O olhar dela endureceu. "Olha, não transformes isto num drama. A família do Rui é... assim. Queriam uma boa primeira impressão. Algo mais apresentável." "E eu não sou?" perguntei. A Inês suspirou, já irritada. "João, tu não és o meu pai." A cozinha estava quente. A máquina de café sibilava. O cheiro da tarte de abóbora ainda pairava no ar, como um lembrete de algo que antes fazia bem. E mesmo assim, senti frio por dentro. A Teresa não disse nada. Olhei para a Inês, esta mulher adulta que ajudei a criar, e senti algo dentro de mim assentar, pesado e silencioso. Baixei a voz porque não confiava nela mais alta. "Está bem", disse. "Percebo." A Inês piscou os olhos, como se estivesse surpreendida por eu não discutir. A Teresa continuou a olhar para o balcão, como se ele lhe pudesse oferecer uma saída. Passei por elas, percorri o corredor, entrei no quarto e peguei no casaco. As mãos estavam firmes, mas o estômago torcia-se como um fio esticado para lá do limite. Atrás de mim, a Inês chamou. "Vamos embora amanhã de manhã. Não sejas estranho com isso." Não respondi. No meu trabalho, quando um circuito morre, deixa-se de lhe dar corrente. E algo dentro de mim tinha acabado de se apagar por completo. Na manhã seguinte, percebi que não queriam apenas que eu ficasse calado. Queriam que eu desaparecesse. E as pancadas na porta do meu apartamento, fortes o suficiente para fazer tremer a ombreira frágil, disseram-me que ainda não tinham terminado de me tirar coisas. As pancadas não abrandaram quando fiquei em silêncio. Ficaram mais altas, mais secas, irritadas, daquelas que partem do princípio de que lhes deves alguma coisa. Estava descalço no chão frio de imitação, de madeira do meu pequeno apartamento perto da rua de São Vicente, ao observar o ponteiro dos segundos do relógio da parede passar do 12. Tic-tac, tic-tac. O radiador batia e rangia como se tivesse opinião própria. Algures no andar de cima, a televisão de um vizinho soltava gargalhadas a uma piada que eu não ouvia. Eu já sabia quem era. Mesmo assim, abri a porta. A Teresa entrou primeiro. A empurrar-me, o casaco meio fechado, os olhos em brasa, como se tivesse ensaiado aquele discurso durante todo o caminho. A Inês veio logo atrás, maxilar tenso, telemóvel já na mão, pronta para apresentar provas. "O que é que se passa contigo?" disparou a Teresa assim que a porta se fechou. Afastei-me para lhes dar espaço. O apartamento cheirava vagamente a café velho e a detergente de limão do corredor. Não era grande coisa. Apenas um sofá em segunda mão, uma mesa pequena. E as minhas botas alinhadas junto à porta, todas viradas para fora. Um hábito adquirido ao longo dos anos para não tropeçar no escuro. A Inês cruzou os braços. "Não respondeste às minhas mensagens." "Recebias", disse eu. "Então, por que é que não respondeste?" Atirou a Teresa de imediato. Entrou logo a matar, como se já tivesse aquilo preso há algum tempo. "Tens andado estranho, João. Calado, distante, frio." Olhei-a diretamente. "Está bem", disse. "Isso não é uma explicação", ela respondeu num tom seco. "Não é nada disso. Estás a agir como se tivéssemos feito algo errado."
A Inês soltou uma gargalhada curta e amarga. Pois, como se te tivéssemos traído ou assim. Aquela palavra ficou ali, suspensa entre nós, traído. O peito apertou-se-me. Por um instante, senti a pressão por detrás dos olhos, aquele aviso claro de que, se falasse depressa demais, podia sair algo sem volta. Sentia-se a subir-me pela garganta. 17 anos de pensamentos engolidos, todos alinhados, prontos para sair de uma vez. Pensei nos tempos em que fazia serviço no Atlântico, ainda jovem, com o vento a cortar durante os exercícios. Aprendia-se depressa a cerrar os dentes e a ficar calado. Perder a cabeça não aquecia ninguém, nem fazia o tempo passar mais depressa. Por isso, respirei fundo. "O que é que vocês querem?" perguntei. A Teresa levantou as mãos. "Queremos perceber por que estás a agir assim." "Assim como?" perguntei. "Como se te tivéssemos apagado", disse a Inês, com sarcasmo na voz. Olhei-a nos olhos. Apagaram. O silêncio caiu na sala como um disjuntor a desligar. A Teresa ficou a olhar para mim. Mantive a voz calma. "Foram conhecer a família do Rui. Levaram o Tiago. Disseram que ele era o teu pai. E disseram-me para não ir." A Inês bufou. "Foi só um encontro." "Esses encontros contam", respondi. "É aí que as pessoas decidem quem tu és." A Teresa abanou a cabeça. "Estás a exagerar imenso." Algo dentro de mim torceu-se. "Estou?" A Inês deu um passo em frente. "A família do Rui liga muito à imagem. Perguntaram sobre estabilidade, contexto. Foi simplesmente mais fácil assim." "Mais fácil para quem?" perguntei. Ela hesitou, o suficiente para ser revelador. "Para toda a gente", disse por fim. Pronto. Estava dito. A Teresa esfregou as têmporas. "João, precisávamos que isto corresse bem." Soltei o ar devagar. "Precisavam do meu nome", disse. "Não de mim." Nenhuma das duas respondeu. Olhei em volta do apartamento, as paredes vazias, o relógio a marcar o tempo, o cabide com apenas um casaco pendurado. Tinha me mudado dali 3 semanas antes. "Temporário", dissera a Teresa. Como se fosse possível arrumar 17 anos numa caixa e encostá-la a um canto. A Inês fez um gesto vago à volta da sala. "Estás a ver? É disto que falo. Este ambiente." Não encaixava. Algo partiu-se então. Não fez barulho. Foi por dentro. Como um fio que finalmente cede. "Trabalho na mesma profissão há 30 anos", disse em voz baixa. "Cumpro horários. Pago as contas. Criei-te quando o teu pai não estava presente. Se isso não encaixa, então o problema não é meu." O rosto da Teresa endureceu. "Não tens o direito de a fazer sentir-se culpada." "Não estou", respondi. "Estou a dizer factos." A Inês revirou os olhos. "Os pais do Rui nem sequer perguntaram por ti." Aquilo atingiu-me mais forte do que tudo o resto. "Não perguntaram?" disse. "Não", respondeu ela, "porque eles disseram que tu não estavas realmente envolvido." Fiquei a olhar para ela. Disse-lhes quem? Ela desviou o olhar. Os lábios da Teresa abriram-se e fecharam-se. De repente, o espaço parecia pequeno demais para respirar. "Foste tu que disseste", disse eu a Teresa. A voz dela baixou. Simplifiquei. Soltei uma gargalhada curta, sem humor. "Apagaste-me." "Eu estava a proteger a Inês", respondeu ela, exaltada. "De quê?" perguntei. A Inês pegou na mala. "Isto não leva a lado nenhum. Estás a fazer-te de vítima." Senti o impulso outra vez, calor, raiva, palavras prontas a sair. Por um segundo quis gritar, enumerar todas as noites longas, todas as contas pagas, todas as boleias dadas à chuva e ao frio. Em vez disso, afastei-me e abri a porta. "Acabei esta conversa", disse. A Teresa olhou para mim como se estivesse a ver um estranho. "Vai simplesmente embora?" "Vou." A Inês soltou um riso de desprezo. "Muito maduro." Passaram por mim sem hesitar. O ar frio do corredor entrou de rajada e a porta fechou-se com força atrás delas. Tranquei-a. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O tic-tac do relógio, o bater irregular do radiador, a minha própria respiração. Fiquei ali parado mais tempo do que devia, a olhar para a porta como se ela pudesse explicar-se sozinha. Depois peguei no casaco e nas chaves e saí. Lá fora,
O vento atravessava-me como uma lâmina. O fim de novembro em Braga não tem paciência para estados de espírito. Não havia neve. Isso quase nunca acontece ali. Mas o chão estava molhado, escorregadio, coberto por uma mistura de chuva fria e lama acinzentada que brilhava sob os candeeiros. Conduzi sem pensar, guiado apenas pela memória muscular, até entrar no parque de estacionamento da Liga dos Combatentes, na Avenida da Liberdade. O letreiro fazia um zumbido baixo. Lá dentro, estava quente de uma forma antiga e gasta, calor acumulado ao longo dos anos, cheiros entranhados, café forte, cerveja e aquele odor persistente de tabaco antigo, de tempos em que ninguém pedia desculpa por fumar. Alguns homens estavam sentados às mesas, os casacos atirados para o encosto das cadeiras. Bandeiras alinhavam as paredes, as cores já desbotadas, mas firmes. Alguém ria baixinho ao balcão. O Nuno viu-me e deslizou uma chávena pela mesa sem dizer uma palavra. Café preto, forte o suficiente para nos lembrar que ainda estamos acordados. "E estás bem, João?" perguntou. Agarrei a chávena com as duas mãos, deixando o calor entrar-me nos dedos. "Estou", disse. "Coisas de família." Ele acenou com a cabeça como se isso explicasse tudo. Não insistiu. Ali ninguém mexe em feridas que não estejam a sangrar. Ficamos sentados num silêncio confortável. Do lado de fora da janela, começou a chover com mais força, gotas finas a cair sobre a avenida iluminada, como se não tivessem outro sítio para ir. Fiquei a olhar para aquilo durante muito tempo. Foi então que o telemóvel vibrou. Número desconhecido. Fiquei a olhar para o ecrã por um momento e depois atendi. "Boa noite, Sr. Ferreira", disse uma mulher. A voz era educada, contida, cuidadosa. "Fala Helena Carvalho, a mãe do Rui." Apertei a chávena de café com mais força. "Sim", respondi. "Daqui fala o João." Houve uma breve pausa. Espero não estar a ligar numa má altura. Olhei em volta, as bandeiras nas paredes, os homens sentados em silêncio. Aquele respeito implícito que enchia a sala da associação. "Não", disse. "Está tudo bem." Ela respirou fundo. "Queria perguntar-lhe uma coisa. Disseram-nos que o senhor era apenas um colega de casa, que não fazia realmente parte da família." As palavras entraram-me por baixo das costelas, como gelo. E pela primeira vez desde que a Inês dissera o que dissera na minha cozinha, percebi que ficar calado não ia fazer isto desaparecer. Não respondi logo a Helena Carvalho. Atrás de mim, a máquina de café da associação soltava um sibilo cansado, como se estivesse a ferver a mesma bebida há décadas. Alguém pigarreou ao balcão. Uma cadeira arrastou-se no chão. Sons normais. Vida a acontecer. E ainda assim, aquela frase permanecia ali. Apenas um colega de casa. Nunca fui apenas colega de casa de ninguém. Casei com a Teresa quando a filha dela tinha 9 anos. Disse por fim. A minha voz soou mais firme do que eu me sentia. Fui eu que a criei. Outra pausa. Mais longa desta vez. "Compreendo", disse a senhora Carvalho. Não foi assim que nos explicaram a situação. Fechei os olhos por um segundo. Não por raiva, por um cansaço antigo. "Imaginei", respondi. Ela limpou a garganta. "O Rui valoriza a honestidade. Nós também. Não quis criar conflitos, Sr. Ferreira, mas achei que o senhor tinha o direito de saber." "Agradeço a chamada", disse. E era verdade. Quando desligamos, fiquei sentado, a olhar para o café até a superfície deixar de tremer. O Nuno recostou-se na cadeira. "Está tudo bem?" "Depende do que chamamos estar bem", respondi. Ele acenou uma vez. "Pois." Fiquei ali mais meia hora, a ver a chuva engrossar lá fora, a escorrer pelos vidros sob a luz dos candeeiros, e depois conduzi de volta para casa, devagar e com cuidado. As estradas já estavam traiçoeiras, daquelas que castigam quem tem pressa. De regresso ao apartamento, pendurei o casaco no gancho junto à porta e alinhei as botas. Não liguei a televisão, não queria ruído. Precisava de silêncio, precisava de pensar. Tirei do bolso o pequeno calendário que sempre trazia comigo, um hábito antigo. Apontar coisas, datas, horas, pagamentos, provas de que estive presente. Sentei-me à mesa e abri a gaveta onde guardava as coisas aborrecidas, pastas das finanças, envelopes antigos, recibos presos com elásticos, uma vida reduzida a papel.
Não estava à procura de vantagem, estava à procura da verdade. A primeira coisa que encontrei foi a documentação do carro. A Inês tinha 19 anos, entusiasmada e assustada ao mesmo tempo, num estende de usados em Vila Verde, com um vendedor que sorria demais. O histórico de crédito dela era fraco. O Tiago não atendia às chamadas. "Podes ajudar-me?" perguntara ela na altura, com a voz pequena. Assinei sem hesitar. Porque é isso que se faz. Passei o polegar pela tinta já desbotada, lembrando-me do cheiro a alcatifa barata e a café requentado naquele escritório e do abraço que ela me deu depois, rápido e desajeitado, como se não tivesse a certeza de que podia. A seguir, uma factura hospitalar de anos antes. Ela precisara de um procedimento simples, nada grave, apenas caro. A Teresa chorara à mesa da cozinha, murmurando números para uma calculadora, como se fossem orações. Eu passara o cheque, sem discursos, sem ressentimento. Debaixo disso, um envelope com o logótipo da escola. Lá dentro, um programa dobrado da cerimônia de conclusão do ensino secundário da Inês. No verso, na minha letra, bancadas do lado esquerdo. Não esquecer a câmara. Engoli em seco. Depois, encontrei algo mais recente. Um aviso da cooperativa de crédito que me tinha passado despercebido, enterrado no meio de extractos. Um pagamento em atraso que quase afetou o meu histórico financeiro, quase. Lembrei-me então. A Inês pedira para tratar disso, disse que tinha sido um erro. Eu pagara em silêncio e segui em frente. Na altura, disse a mim mesmo que isso também fazia parte de ser pai, resolver problemas sem fazer barulho. Agora, com tudo espalhado sobre a mesa, percebi algo pior do que ser excluído do futuro. Estavam a reescrever o passado. Encostei-me à cadeira e fiquei a olhar para o teto. A luz fazia um zumbido baixo. O radiador voltou a bater. "No meu trabalho", disse em voz alta, para ninguém. "Quando se identifica mal um fio, alguém acaba magoado." Juntei 3 documentos e coloquei-os numa pasta fina, de cartolina. Não tudo, apenas o suficiente. A pasta parecia leve nas mãos, mais leve do que o peso que sentia no peito. O telemóvel vibrou. Uma mensagem da Teresa. "Precisamos de falar." Não respondi. Minutos depois, chegou outra mensagem, desta vez de um endereço de e-mail que não reconheci. "Senhor Ferreira, vamos realizar uma pequena reunião familiar na nossa paróquia este domingo à tarde, antes de fecharmos os planos finais do casamento. Se estiver disponível, gostaríamos que estivesse presente. Helena Carvalho Lee, 2 vezes. Domingo. Um local público, cadeiras dobráveis, café em garrafa térmica, testemunhas." Fechei a pasta e coloquei-a com cuidado junto à porta. Se iam falar de mim, decidi, eu tinha terminado de ser silenciado. Li novamente o e-mail da Helena Carvalho, na manhã de domingo, apesar de já saber cada palavra de cor. O apartamento estava silencioso daquela forma oca e suspensa que existe antes de o dia começar a sério. Ainda não havia trânsito. Nenhum vizinho a andar de um lado para o outro no andar de cima. Apenas o zumbido baixo do frigorífico e o tic-tac constante do relógio da parede a cumprir a sua função, quer alguém reparasse nele ou não. Estava de pé, junto à pequena mesa da cozinha, com uma chávena de café a arrefecer entre as mãos. Pela janela, Braga parecia cansada. O parque de estacionamento estava úmido, com manchas de lama escura e restos de chuva fria acumulados nos cantos. Aquele aspecto gasto que o inverno ganha quando não tem intenção nenhuma de ser bonito. Uma reunião de família. Passei a maior parte da semana a dizer a mim mesmo que não me importava, que já tinha dito tudo o que havia para dizer quando murmurei "está bem" na minha cozinha e me afastei. Mas o corpo percebeu a verdade antes da cabeça querer admiti-la. Acordei todos os dias com os ombros tensos e doridos, como se tivesse passado a noite à espera de um impacto. Tomei banho, fiz a barba e vesti o meu casaco melhor, o único sem manchas de tinta nas mangas. Hábito outra vez. Mostra-se respeito quando se entra no espaço dos outros, mesmo que eles não tenham feito o mesmo conosco. A pasta estava em cima da mesa, fina e discreta, sem etiquetas, sem dramatismos, metade documentos, metade memória. Meti-a debaixo do braço e parei um instante junto à porta.
Por um momento pensei em não ir. Teria sido mais fácil ficar em casa, sentar-me no silêncio e deixá-los terminar os planos das suas vidas sem mim. Eu tinha feito a minha parte. Era isso que dizia a mim próprio. Mas a frase, apenas um colega de casa, não me saía da cabeça. Ficara ali presa, como uma farpa debaixo da pele. Uma mentira repetida vezes suficientes acaba por parecer verdade para toda a gente, menos para quem a viveu. Tranquei a porta e saí. A igreja ficava a cerca de 10 minutos. Um edifício simples de tijolo, encaixado entre um consultório dentário e uma fila de moradias baixas, com árvores despidas à frente. O parque de estacionamento estava meio cheio. Carrinhas familiares, carros utilitários, veículos sensatos para pessoas sensatas. Fiquei sentado no carro durante 1 minuto inteiro antes de sair, com as mãos pousadas no volante e a respiração a embaciar o para-brisas. Em trabalhos importantes, aprendi cedo a fazer uma última verificação antes de entrar. Não por medo de repreensão, mas porque a ordem diz muito sobre quem somos. Endireitei o casaco, agarrei a pasta e entrei. O salão paroquial cheirava a café e a detergente de limão, exatamente como todos os convívios de igreja a que alguma vez tinha ido. Cadeiras dobráveis estavam dispostas em filas irregulares. Ao fundo, uma mesa comprida. Tinha copos de plástico, pacotes de açúcar e uma garrafa térmica de café que sibilava e borbulhava como se tivesse vida própria. Já havia pessoas lá dentro. Rui estava junto à janela, a falar em voz baixa com os pais. Parecia nervoso, daquele nervosismo típico de quem sabe que algo importante vai acontecer, mas não faz ideia de como vai cair. A Inês estava sentada a algumas cadeiras de distância, a deslizar o dedo no telemóvel. A Teresa sentava-se ao lado dela, mãos apertadas no colo, os olhos a percorrer a sala, como se estivesse a memorizar saídas. E o Tiago também lá estava. Sentara-se mais à frente do que todos os outros, pernas cruzadas, um braço pousado no encosto da cadeira, como se aquele lugar lhe pertencesse. Usava um blazer que não lhe assentava bem, e um sorriso de quem já tinha sido aceite. O nó familiar apertou-se-me no estômago, afiado e indesejado. Ninguém reparou em mim de imediato. Sentei-me perto do corredor, nem à frente nem atrás, terreno neutro. Apoiei a pasta no joelho e cruzei as mãos sobre ela, mantendo-as imóveis. A Teresa reparou em mim então. Os olhos dela abriram-se um pouco mais. "Vieste", murmurou ela, inclinando-se na minha direção. "Disse que vinha", respondi. Ela engoliu em seco. "João, por favor, não tornes isto mais difícil do que já é." Encontrei o olhar dela. "Não falo a menos que me falem." Era o acordo que tinha feito comigo mesmo, sem discursos, sem acusações, apenas a verdade, se alguém a pedisse. Poucos minutos depois, os Carvalho chamaram a atenção da sala. O Sr. Carvalho, um homem alto, cabelo grisalho e ralo, com uma forma de falar cuidada e contida, levantou-se à frente. "Agradecemos a presença de todos", disse. "Isto é apenas uma oportunidade para as famílias estarem alinhadas antes de avançarmos, alinhadas." Mudei ligeiramente de posição na cadeira, sentindo a borda da pasta pressionar-me o joelho. O Sr. Carvalho sorriu com educação enquanto percorria a sala com seu olhar. Depois, os olhos dele pousaram em mim. Fez uma pausa, visivelmente a tentar perceber quem eu era. "E o senhor é?" perguntou. Antes que eu pudesse responder, o Tiago inclinou-se para a frente. "É o João", disse. Bem, ele e a Teresa foram casados. Foram. O Sr. Carvalho acenou lentamente. "Compreendo." Senti as palavras a acumularem-se-me na garganta, a pedirem passagem. Engoli-as e mantive-me em silêncio. Do outro lado da sala, a Inês olhava fixamente para o chão. O Rui mexeu-se no lugar onde estava, os olhos a passarem dos pais para mim. Algo de inquieto atravessou-lhe o rosto, como um pensamento que ele não queria concluir. A reunião continuou. Datas, locais, listas de convidados. Mantive-me em silêncio, como sempre fizera, deixando os outros falar enquanto eu ouvia. Mas sentia tudo a acumular-se cá dentro sempre que o Tiago falava, como se tivesse estado presente desde o início. Sempre que a Teresa permanecia calada, enquanto os detalhes se iam torcendo, pouco a pouco, para fora da verdade.
A mandíbula começou-me a doer de tanto a manter cerrada. Por fim, o Sr. Carvalho pigarreou de novo. A voz continuava educada, mas havia agora mais peso nela. Há uma coisa que gostava de esclarecer, disse. João, posso fazer-lhe uma pergunta? Levantei o olhar. Pode. E de repente, toda a sala se inclinou para a frente. O Sr. Carvalho entrelaçou as mãos à frente do corpo, como fazem os homens quando querem ser justos e contidos. Há quanto tempo? Perguntou com cuidado. Faz parte da vida da Inês? A pergunta caiu suavemente, mas trazia um peso real. O salão ficou tão silencioso que se ouviu a garrafa térmica desligar-se com um clique seco. Não me apressei a responder. Pensei na primeira vez que a Inês me chamou João, em vez de o namorado da mãe. Pensei em lhe ensinar a mudar um pneu à porta de casa, numa tarde fria e chuvosa, com os sapatos encharcados. Pensei nas noites em que fiquei acordado, à espera que chegasse, fingindo que não estava preocupado. 17 anos, disse. Casei com a Teresa quando a Inês tinha 9. O Tiago mexeu-se na cadeira. Bem, tecnicamente, levantei a mão sem olhar para ele, mantendo os olhos no Sr. Carvalho. Não estou aqui para discutir tecnicalidades, disse. Perguntou há quanto tempo faço parte da vida dela. Essa é a resposta. O Sr. Carvalho acenou lentamente. E durante esse tempo? Incentivou. Senti a pasta debaixo da minha mão, a borda fina de cartolina, os cantos que tinha alisado naquela manhã. Estive presente, disse. Simples, direto. O Tiago soltou uma risada curta. Vá lá. Estás a fazer parecer que... O Sr. Carvalho ergueu um dedo. Deixe-o terminar. Foi então que abri a pasta. Não espalhei papéis. Não deslizei documentos pela mesa como se estivesse a montar um processo. Tirei um de cada vez, segurando cada folha apenas o tempo necessário para explicar. Isto é o financiamento do primeiro carro da Inês, disse. Ela precisava de transporte fiável para estar à escola e para o trabalho. O pai biológico não estava disponível. O maxilar do Tiago ficou tenso. Isto é uma factura médica. Continuei, mantendo a voz calma. De quando ela tinha 12 anos. Nada de grave. Apenas algo de que uma família trata. Voltei a colocá-la na pasta, com cuidado. E isto? Disse, retirando o programa da cerimônia. É da conclusão do ensino secundário. Sentei-me nas bancadas do lado esquerdo para conseguir tirar uma boa fotografia quando ela passou. A Inês levantou os olhos nesse momento. O rosto estava pálido. Cruzei o olhar com ela por um instante. Sem acusação, sem raiva, apenas verdade. Não guardei isto para provar nada, disse. Guardei porque esta foi a minha vida. O silêncio tornou-se pesado. A mãe do Rui apertou os lábios. O Rui olhou para o chão. Depois levantou a cabeça e fitou a Inês. Isso é verdade? Perguntou em voz baixa. A Inês abriu a boca, mas voltou a fechá-la. Os dedos apertaram-se em volta do telemóvel. O Tiago inclinou-se para a frente. Isto está a ser exagerado. Eu sou o pai dela. O Rui virou-se para ele. Então, por que é que nada disto foi mencionado? O Tiago encolheu os ombros. Não me pareceu relevante. Foi então que a Teresa falou, pela primeira vez em algum tempo. A voz saiu baixa. Achei que não fazia diferença. Só queríamos que corresse bem. O Sr. Carvalho expirou pelo nariz. Correr bem não é o mesmo que ser honesto. Ninguém contradisse. O Rui levantou-se, passando a mão pelo cabelo. A voz manteve-se controlada, mas algo nela tinha cedido. Isso não foi o que me disseram, disse, agora a olhar para a de Inês. E dói mais do que imaginas. As palavras assentaram na sala, pesadas e definitivas. Ninguém se mexeu. Não senti que tivesse ganho nada. Não senti alívio. Senti cansaço. Aquele cansaço que vem depois de se carregar algo durante demasiado tempo e, finalmente, o pousar. O Rui caminhou em direção à porta. Preciso de apanhar ar, disse. Os pais não o impediram. Quando a porta se fechou atrás dele, a sala pareceu encolher. O Tiago ficou a olhar em frente. Os ombros da Teresa descaíram. Os olhos da Inês brilhavam com algo que podia ser arrependimento, ou talvez apenas medo. Fechei a pasta e voltei a pousá-la no joelho. Não vim aqui para estragar nada, disse em voz baixa.
Vim porque me fizeram uma pergunta. Ninguém me contrariou. O relógio da parede marcava o tempo, alto e constante. E pela primeira vez em muito tempo, a verdade já não tinha para onde se esconder. As consequências não chegaram de uma vez, não explodiram, espalharam-se devagar, como o frio numa casa mal isolada, infiltrando-se em todos os cantos ao longo dos dias seguintes. Na segunda-feira de manhã, começaram as chamadas, cuidadosas, contidas, pessoas da paróquia a perguntarem como eu estava. Uma amiga da Teresa deixou uma mensagem que começou com "Não quero tomar partidos, mas..." e terminou em silêncio. A Teresa não voltou para casa nessa noite. Não fiquei surpreendido. Estava sentado à pequena mesa da cozinha do meu apartamento, com o calendário de bolso aberto à minha frente e uma caneta equilibrada entre os dedos, como se ainda tivesse algum sítio para onde ir. Mesmo assim, continuava a olhar para o relógio. Há hábitos que não desaparecem com elegância. Quando ela finalmente ligou, já passava da meia-noite. "Vou ficar em casa da minha irmã", disse a Teresa. A voz soava fina, esticada para além do que conseguia aguentar. "Preciso de tempo." Encostei-me na cadeira e fiquei a olhar para o teto, enquanto a luz fazia um zumbido baixo por cima de mim. "Tempo para quê?" perguntei. "Para pensar", respondeu. Depois acrescentou: "Envergonhaste a Inês. Envergonhaste-nos a todos." Deixei que aquilo ficasse no ar por um momento. "Respondi a uma pergunta", disse, "numa sala para onde fui convidado." "Não tinhas de dizer tudo aquilo", respondeu ela, irritada. "Não tinhas de levar papéis." "Perguntaram-me há quanto tempo fazia parte da vida dela", disse. "O que querias que fizesse? Mentisse melhor do que tu?" Ela inspirou com força. "Isso não é justo." "Justo também não foi fingir que eu não existia", respondi. A linha ficou em silêncio. Depois a Teresa disse algo que claramente não tencionava dizer. "Eu sabia que o Tiago andava a falar com ela", admitiu. "Há meses. Apertei o telemóvel." "Sabias?" "Ele estava a meter-lhe ideias na cabeça", apressou-se a explicar. "Sobre como uma família deve parecer. Sobre o que os pais do Rui iriam esperar." Eu não achei que isto fosse chegar tão longe. "Mas deixaste", disse eu. "Não impedi", murmurou. Foi aí que algo finalmente mudou dentro de mim. Não foi raiva, nem sequer dor. Foi clareza. "Teresa", disse, "quando tens uma responsabilidade, não abandonas o teu posto, só porque é desconfortável. Tu abandonaste o teu." Ela começou a chorar. Não levantei a voz. Também não a suavizei. "Não vou continuar com isto", disse. "Não vou fingir que sou opcional." Desligamos sem nos despedirmos. 2 dias depois, estava sentado em frente a uma gestora de crédito na Caixa de Crédito Agrícola, o mesmo sítio onde durante anos tinha assinado papéis sem pensar 2 vezes. As luzes fluorescentes zumbiam por cima de nós. Lá fora, o parque de estacionamento estava encharcado, riscado por marcas de pneus e poças de água suja. "Não estou a tentar castigar ninguém", disse, com as mãos pousadas sobre a secretária. "Só quero deixar tudo limpo." Ela acenou com a cabeça. "Normalmente é a decisão mais sensata." Revimos contas, responsabilidades, onde o meu nome ainda fazia sentido e onde já não precisava de estar. Tomei uma decisão que até a mim me surpreendeu. Não mexi no fundo de emergência que tinha posto de lado para a Inês há anos. Em vez disso, passei-o integralmente para o nome dela, sem condições, sem discursos. "Ela vai precisar", disse apenas. "Mas não vai precisar de mim associado a isso." Quando saí do edifício, o frio bateu forte. O vento vindo do rio Cávado atravessou-me o casaco e fiquei ali parado um instante a senti-lo. Há uma diferença entre o desconforto que apenas dói e aquele que nos acorda. Nessa noite, sozinho no apartamento, o silêncio pareceu mais pesado do que antes. O radiador rangia, o relógio marcava o tempo. Pensei nas longas noites em que ficava acordado, quando tudo à volta dormia, e a única companhia eram os próprios pensamentos. Nunca me senti sozinho nesses momentos. Isto era diferente. O telemóvel vibrou em cima da mesa. Uma mensagem de um número desconhecido. "João", fala o Rui. "Desculpa contatar-te assim,
mas acho que mereces ouvir isto diretamente. Fiquei a olhar para a mensagem durante algum tempo antes de responder. Diz: 3 pontos apareceram. Desapareceram. Voltaram a aparecer. Eu não sabia. A sério. E quando soube, já não consegui fingir que não importava. Virei o telemóvel ao contrário e fechei os olhos. Seja o que viesse a seguir, havia uma coisa de que tinha certeza. Dizer a verdade custou-me o meu casamento, pelo menos a versão dele que eu pensava ter. Mas, pela primeira vez em muito tempo, consegui respirar. 2 semanas depois, encontrei-me com o Rui num café tradicional perto da Rua do Souto. Daqueles que nunca sentiram necessidade de renovar a decoração porque o café continua quente e ninguém te apressa a sair. Lá fora, o passeio estava molhado, com restos de chuva e sujidade acumulada nos cantos. Cá dentro, o ar cheirava a torradas, café queimado e gordura de grelhados. Aquele cheiro banal que, estranhamente, conforta. Cheguei cedo, sentei-me numa mesa junto à janela, o casaco pendurado num cabide, o calendário de bolso guardado no sítio de sempre. Hábito. Uma forma de me provar que ainda tinha lugar no tempo. O Rui entrou, olhou em volta e viu-me. Parou um segundo, como se ainda estivesse à espera que eu mudasse de ideias. Depois, aproximou-se. Senhor Ferreira, disse. João, corrigi com calma. Senta-te. Sentou-se à minha frente com as mãos bem apertadas sobre a mesa. Parecia cansado, não zangado. Cansado daquele tipo de cansaço que a desilusão deixa para trás. Queria dizer isto pessoalmente, começou. Tenho mais respeito por si do que pelo pai biológico dela. Não respondi de imediato. A empregada passou, encheu-me a chávena de café e lançou ao Rui um olhar que dizia que aquilo não era apenas um pequeno almoço. Quando se afastou, falei. O respeito não é algo que se diga para apaziguar, disse. É algo com que se vive, ele acenou. É por isso que estou aqui. Contou-me que a família tinha decidido adiar o casamento. Não cancelar, não avançar, apenas parar. Valorizamos a honestidade, explicou. Um casamento que começa com uma mentira dificilmente se sustenta. Pela janela, vi um caminhão de limpeza a passar devagar, a espalhar água suja pelo empedrado. A Inês está assustada, acrescentou. Não sabe como reparar o que estragou. Mexi o café com calma. Há coisas que não se reparam da forma que as pessoas querem. Ele engoliu em seco. Ela pediu-me para lhe dizer que lamenta. Aquilo caiu mais suavemente do que eu esperava. Não soube como dizer-lhe diretamente, continuou. Por isso, pediu-me para lhe mostrar isto. Deslizou o telemóvel pela mesa. No ecrã, uma mensagem curta. Obrigada por tudo. Fiquei a olhar para ela mais tempo do que precisava. Segurar 2 verdades ao mesmo tempo nunca é simples. Às vezes, disse em voz baixa, as pessoas acham que escolher uma história significa apagar outra. Não funciona assim. O Rui assentiu. Ainda estou a tentar perceber muita coisa. Eu também, respondi. Terminamos o café em silêncio. Não era constrangedor, era honesto. Quando saí para a rua, o ar frio bateu-me no rosto, limpo e direto, daquele que nos clareia a cabeça. Apertei o casaco e fiquei ali parado um momento, a ver a respiração dissipar-se. A Teresa ligou mais tarde nessa noite. Não atendi. Já não estava zangado. Tinha apenas deixado de viver num lugar onde o meu valor dependia de alguém dizer o meu nome. As semanas passaram. Depois, os meses. Entrei num ritmo mais simples. Trabalho, café, fins de tarde suficientemente silenciosos para ouvir os próprios pensamentos. Arranjava coisas no apartamento que nem precisavam realmente de arranjo, só para me lembrar que ainda conseguia. Numa manhã, de novo naquele mesmo café, abri o calendário de bolso e comecei a planear à frente. Nada de especial. Coisas normais. A mudança de óleo do carro, uma consulta médica, uma ida à pesca que andava a adiar há demasiado tempo. Vida, simples e firme. Pensei em todas as noites em que fiquei acordado à espera que a Inês chegasse a casa, em todas as contas pagas sem agradecimento, em todos os gestos que ninguém viu, e foi aí que algo finalmente se encaixou. Ser pai nunca foi uma questão de título, foi sempre uma questão de presença, de constância, de manter a linha quando ir embora
teria sido mais fácil, mesmo que ninguém aplaudisse. Se esta história te tocou, se alguma vez te sentiste apagado enquanto ainda estavas ali de pé, para um momento e fica com isso. Partilha com alguém que possa precisar de a ouvir. E se quiseres mais histórias sobre dignidade, verdade e força silenciosa, considera acompanhar. Porque às vezes, a coisa mais alta que um homem pode fazer é dizer a verdade e continuar a caminhar.